Olá, pessoal. Bem-vindo ao Corrente Contínua, um podcast do Movimento Radiação. Meu nome é Gabriel Soares, comigo estão Henrique Tavares. Fala, Henrique. Opa, tudo bom, Gabriel? Fala, pessoal. Tudo bem? Cara, minha cadeira tá fazendo um barulhão aqui, ó. Se fizer uns rangidos aí durante o podcast aí, não liga não, que é minha cadeira aqui. Tá faltando um WD aqui. Não tem problema. E Tom Nunes. Fala aí, Tom. Fala aí, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Tem que ver se esse barulho aí é a cadeira mesmo ou é o esqueleto que já não tá aguentando, né? Não aguenta mais ficar sentado, né? Eu acho que é o esqueleto. A minha cadeira aqui tá tranquila, pessoal. Aliás, 4.0, né? Tá tudo bem aqui. Beleza. Vamos lá. A gente tá desde março isolado, em casa, e agora está afrouxando, né, as medidas de isolamento, está voltando a abrir shopping, etc. E a gente vai discutir como foram esses cerca de 100 dias que a gente passou em casa. Henrique, nesses 100 dias em casa, o que mudou para você? Cara, mudou bastante coisa, né? Primeiro que eu sou uma pessoa que eu gosto bastante de sair, né? Eu não sou muito caseiro, assim, não sou uma pessoa que fica em casa o tempo todo, assim. Eu vivo na rua. Mudou bastante nisso. Eu viajo bastante, agora não tem viagem mais, né? Acabou. Então, pra mim mudou totalmente, assim, foi uma virada. E eu fico aqui, eu brinco que eu não aguento mais sentar nessa cadeira aqui que range e ficar olhando pra essa tela, porque aqui é meu quarto, onde eu durmo, onde eu trabalho e onde eu me divirto, porque se eu quero... O que eu posso fazer pra me divertir? Jogar, né? Alguma coisa, jogar um videogame, um FIFA, ou jogar qualquer outra coisa. Então é tudo aqui. Eu não aguento mais olhar para essas quatro paredes desse quarto aqui, cara. Tá difícil aqui. Mas você trabalhou todos os dias em casa? Desde o início da quarentena. Desde a terceira semana de março, né? Que foi quando iniciou. Como eu trabalho na área hospitalar, a infecção é muito grande, né? Então, já logo no começo já mandaram a gente para casa e desde então eu tô em casa e não saí. Tô aqui todos os dias em home office e diretão assim, sem parar. Caraca. E você, Tom? Como é que foi? Muita loucura nessa rotina? Cara, bastante. No começo é legal, né? A gente brincava lá na empresa que o home office era um piloto com algumas pessoas só e o resto da galera toda querendo fazer. E aí veio essa pandemia e o que era exceção acabou virando regra. É legal, nos 15 primeiros dias eu tô desde o dia 10, mais ou menos, de março, em home office full, todos os dias. Os primeiros 15, 20 dias a rotina era bem puxada e cansativa, porque a gente estava naquela loucura de colocar todo o resto da companhia em home office. Então, assim, loucura frenética, né, a rotina. Mas era legal, porque era novidade. O tempo vai passando, e aí já não é tão novidade assim, é ruim. Eu tô literalmente internado desde o dia 10 de março. Eu vou algumas vezes no mercado quando a Fabi me pede, mas já tá começando a ficar chato. Você sente falta, né? Você sente falta da resenha, aquele papo do café, aquela pausa entre uma reunião e outra, você não volta para a mesa, você conversa com as pessoas, né? Para numa outra área que você quer trocar uma ideia. Então, isso eu sinto... Não cara. E para adaptar as coisas, né, que a gente está habituado a fazer, eu vou contar um exemplo meu. Eu estudo, né? Eu estou no 5º ano da faculdade e, assim, sempre aula presencial. Aí, cara, voltei às aulas, declarou que não ia ter mais aula presencial e a gente fazendo as coisas tudo de casa, ia começar a fazer as coisas de casa. Só que não tinha nada preparado, né, para educação à distância, nem nada. Aí ficou um tempão aí até para os professores se adaptarem e tal, e a gente entender como é que ia ser. E tá rolando, né, cara? O primeiro semestre ainda não acabou, né? Parece que tá para acabar no fim de julho, por aí, sei lá. Estamos tocando barco. E estudar em casa, cara, é bem estranho, assim. Você tá acostumado
tá no ambiente de faculdade, né? Todo o pessoal se ajudando, de casa, é difícil de se concentrar e tal. Eu sofri muito nesse começo, assim, até eu me adaptar, ter uma rotina, saca? Hora de acordar, etc. Foi bem difícil. Como é que foi pra vocês se adaptarem, assim? Eu acho que esse negócio da rotina é o mais engraçado, né? O pessoal acha que home office é alegria, né? O pessoal chegou achando que é acordar 10h30 da manhã, tomar um café. Tem muita gente que pensava isso, né? Do home office, que não levava muito a sério, né? E se você não tiver uma rotina, igual uma rotina de trabalho normal, afinal é um trabalho normal, ou no caso, um estudo normal, a vida segue, você tá na sua casa, mas a vida segue, né? Então você tem que chegar, acordar ali, fazer o que você fazia de manhã. A gente é acostumado, todo mundo a acordar de manhã, tomar um banho pra sair, pra dar aquela levantada, né? Se você não acorda de manhã e não faz não segue esse mesmo ritmo, seu corpo entende que é um domingo, né, bicho? Então você vai ficar aquele dia preguiçoso, zoado. Eu tive facilidade com isso até. Teve gente que falou que acabou trabalhando mais agora na quarentena de casa do que quando saía, né, Tom? Bastante. Com quem eu converso, a sensação é de esgotamento. A galera acha que tá trabalhando mais mesmo. E a percepção que eu tenho, a minha mesmo, e das pessoas com quem eu converso, os caras do time que eu coordeno lá no UOL, é essa, de que a gente está trabalhando mais. Tanto é que as empresas já estão repensando. Quem era contra, né, esse esquema de home office já está revendo. A gente está participando de um benchmark com 30 empresas. E as 30 empresas fazendo esses estudos de como se vai voltar, como vai ser a volta. Porque a percepção é que os times estão mais produtivos. Lógico, a esse custo, né, de que as pessoas estão sentindo mesmo, estão trabalhando mais a partir de casa. Como o Henrique falou, não é home off, né? É home office. Então... É todo mundo que vai conseguir se adaptar assim tão rápido? Não. Tem gente que vai levar mais tempo, né? A curva vai ser maior até chegar no ritmo e na produtividade que ele tinha no escritório. Outros não vão conseguir, mas acho que a maioria das pessoas vai entender que essa é uma nova realidade e não vai ter pra onde correr. Que vai ser isso mesmo, entendeu? E não vai ter jeito, né? Agora parece que vão afrouxar o isolamento e a gente vai voltar aos poucos à nossa realidade de antes, né? A ideia... Como voltar? A gente vai... Fala, Henrique. Não, só pegando no que o Tom falou assim, eu li uma pesquisa essa semana, que saiu, acho que foi no IG, que no Brasil, 30% das empresas no Brasil pensam em adotar o home office como forma de trabalho efetivo pós-pandemia, né? Então, seguir com o plano que foi estabelecido aqui em partes, é lógico, né? Em setores específicos, com profissionais específicos, mas empresas que eram tradicionais, assim, né? Que tinham uma visão mais... porque hoje, home office, assim, numa startup, numa empresa que é super liberal, assim, é a rotina, né? É a vida. Só que empresas mais tradicionais, assim, do mercado, muitas não viam isso com bons olhos, assim, né? Elas tinham um pouco de dificuldade. Tinham um olhar meio ruim pra essa questão do home office. Eles não entendiam muito bem, né? Eu acho. Só que agora foi provado que funciona. Eu acho que por isso que a ideia, eu acho que é, mesmo assim, as coisas voltarão, só que a gente volta num novo normal, né? Num negócio totalmente diferente, né? O Gabriel pergunta pra gente como vai ser a volta à nossa realidade de antes, né? Na verdade, aquela ficou em janeiro, né? Aquela realidade de antes ficou em janeiro. A que se apresenta pra gente agora aí é uma outra. Eu tava lendo hoje, Henrique, para gravar um outro vídeo, que 56% das pessoas, os funcionários, né, dos profissionais, já entendem, já querem não voltar ao regime antigo, querem continuar no home office, né? As startups, elas já nasceram nessa pegada digital e para eles... outra geração, né, de empresa. Outra geração, né? Exatamente. Então, as outras... A gente até rolou um meme, né? Assim que aconteceu lá, todo mundo correndo para colocar a galera em home office. O que acelerou a transformação digital na sua empresa? A TI, não sei o quê, ou o coronavírus? Opção C, coronavírus, né?
porque a gente teve que correr para colocar as pessoas em home office. As empresas tiveram que adequar a infraestrutura, tudo. Eu tenho um primo meu que ele é dono de um escritório de contabilidade e para ele foi bom isso, porque assim, ele elevou o nível da empresa dele. Ele tinha um escritório de contabilidade todo naquele método formal, de sempre ali, todo mundo junto. Por causa da pandemia, ele teve que mandar todo mundo para casa, ele teve que correr atrás de melhorar a infraestrutura para possibilitar o home office, né? Porque principalmente numa empresa pequena, isso é um pouco mais complexo, né? A ideia de comprar ali a infraestrutura de tecnologia para manter isso, né? Para manter uma estrutura de conexão remota, assim. Mas ele teve que acelerar o processo e com isso ele ganhou, porque ele abandonou o ponto físico dele e hoje ele vai trabalhar 100%. A empresa dele vai ser daqui para frente 100% home office. Ele já se adequou ao novo modelo de negócio já. Já avançou com isso. Isso levou ele para avanço mesmo. Cara, e muita gente aproveitou, né, esse tempo de mudança, né, para aprender coisa nova, desenvolver habilidades. Eu vejo aqui em casa, por exemplo, os meus pais, eles não tinham muita familiaridade, assim, com, por exemplo, transmissão ao vivo, né, reunião ao vivo, assim, não fazia parte do dia a dia deles, né, no trabalho. E eles correram atrás aqui em casa, sabe, pedir ajuda, e isso trouxe uma coisa boa para eles, né? Eles aprenderam conseguiram se familiarizar melhor com esse tipo de tecnologia. E muita gente também, eu vejo em casa, entrando naquela loucura, né? Pô, vou aprender inglês, vou aprender japonês, vou tocar guitarra, vou fazer tal coisa. Tem um amigo meu aí que falou que ia tocar guitarra, né, Gabriel? Não sei Gabriel é o nome dele, né? É Gabriel, né? Aí, enfim, a realidade bateu, né? Viu que ainda tinha coisa para fazer e teve gente até que ficou frustrada de não conseguir se desenvolver do jeito que queria. Mas acho que assim, a gente tem que entender o momento que a gente passou e passa, né? Tipo, refletir que não é uma condição normal, né? Não era uma condição normal e cada pessoa tem o seu tempo, né? De se adaptar, etc. De ir no seu ritmo para fazer as coisas que gostaria de fazer, né? Alguns planos foram frustrados de vocês nesse tempo? Eu vou contar daqui. Eu estava fora do Brasil, né? Eu tinha um plano de turistar lá em Nova York, né? Que é onde eu estava, e não pude fazer isso. Tive que voltar às pressas, correndo para casa. Eu fiquei com medo do meu voo cancelar. Eu tive que voltar para casa, voltei frustrado porque não conseguia aproveitar. As atrações turísticas, tudo fechado lá, cara. Tava até restaurante, assim, você nem podia... Nem podia comer. Você nem podia... você tinha que pegar a comida e levar para casa, você não podia nem comer. E aqui, imagina, né, Nova York, uma cidade que o pessoal fala, né, que não para e tal, e tudo parado, ninguém fazendo nada. Aí eu ia ficar uma semana, fiquei 2 dias, tive que voltar pro Brasil às pressas, achando com medo de cancelar voo, etc. E não deu, espero que eu consiga voltar um dia, né, pra lá. E os planos de vocês? O que mudou? Cara, essa semana, eu e minha noiva, a gente resolveu cancelar o casamento. A gente tinha casamento marcado. Tem gente que vai falar que é a males que vem pro bem, né? Mas eu não Há controvérsias. Eu não acho. Eu acho que é minha oportunidade. Eu acho que a oportunidade com essa eu não vou ter, não. Mas a gente teve que adiar, cara. Foi assim, já tava tudo totalmente. O plano já tava todo feito, né? Como é um plano grande aí, o Tom que já passou por isso, faz bastante tempo, já não sei se ele vai lembrar de como era, mas mas é todo um planejamento, tal, fechar com o fornecedor, contratar e conversar e achar data. Nossa, cara, é uma dor de cabeça e agora tem que adiar tudo, bicho. Nossa, isso aí eu fiquei chateado. Mas, né, a gente fez, né? Vamos ver
É um plano meu que foi frustrado, assim, que esse foi... Fora que eu perdi cliente no trabalho, meu pai perdeu clientes também, na empresa dele, a gente teve... A crise financeira também foi um fator que... Verdade, cara. Isso é interessante falar, porque no Brasil, né, tem muito, a informalidade é muito grande, né, e muita gente passou por muitos problemas financeiros nessa época, né, cara. Muita gente que perdeu renda, etc. E foi muito legal que a gente viu uma mobilização de muita gente para ajudar, né? A gente viu igreja, a gente fala de igreja, né, porque está mais próximo da nossa realidade, mas cara, eram as lives dos artistas aí, os sertanejos que deram uma aula de solidariedade, né? Foi bem legal, assim. Sim, cara, foi muito legal. Eu acho que esse é um hábito, porque isso é um hábito, né? Esse sentimento, assim, de se mobilizar para ajudar as pessoas, para promover mudança, né, na sociedade. Isso é um hábito, cara. E é um hábito que pode ser adquirido, entendeu? Eu acho que muita gente vai levar esse tipo de coisa adiante, sabe? Eu realmente... Foi muito legal ver eu espero que leve, né? da A gente galera. espera que isso Pois continue. no Radiação, cara, que a gente viu todo domingo o pessoal lá fazendo arrecadação, né, de cesta básica, etc. E outras igrejas também que a gente acompanha aqui na região de Campinas, né? Foi muito legal ver isso. Vocês sabem que quando a gente começou a dar publicidade, não de forma intencional, obviamente, porque esse tipo de ação a gente não faz para ter qualquer publicidade. Mas quando isso acabou caindo nas redes, né, as ações como Radiação Solidária, outras pessoas em outras cidades começaram a fazer. Eu me lembro de, na semana seguinte ao primeiro Radiação Solidário, que a gente ainda chamou de pit stop, algo assim, outras pessoas em outra cidade nos procuraram para fazer algo parecido, e isso é muito legal, porque o sentimento de autossuficiência e de aquela coisa que a gente tem de não, a gente pode, a gente é capaz, a gente vai fazer, isso ficou em segundo plano, porque a ameaça real da Covid, da doença, da pandemia em si, é tão grave que outras coisas foram despertadas dentro da gente. Um sentimento de sobrevivência mesmo, né? Conquanto a gente tenha tido outros resultados colaterais positivos, por exemplo, queda de trânsito. Eu estava lendo esses dias, na maioria das grandes cidades, o trânsito caiu 40%. Em São Paulo, na última semana de março, o trânsito caiu 31%. O número de mortes no trânsito caíram. A poluição, assim, o nível de poluição caiu drasticamente. Lugares onde assalto caiu, o número de assalto. Eu lembro de ter visto uma imagem da China, que assim, na China o que você vê, China é indústria poluição, né? Quem viu as Olimpíadas de Pequim lembra daquela cena da poluição, da faixa de poluição, assim, né? Nítida. Quem esteve lá fala que era terrível, né? A sensação de abafamento, assim, né? E eles mostrando a China, cara, durante ali o isolamento, o nível de poluição caiu. Então, tem outros números, né, positivos em relação ao isolamento. Mas esse sentimento de necessidade de sobrevivência despertou nas pessoas realmente um senso de, cara, a humanidade corre risco e por isso a gente precisa se ajudar. Isso é muito legal. A nossa expectativa, a minha pelo menos, é que isso permaneça no novo normal que vem por aí. Que não seja só uma onda, que ela atinja, se não a maioria, mas pelo menos a metade das pessoas. Se a gente tiver metade das pessoas pensando diferente, já é alguma coisa, entendeu? Quando a gente vê aí as notícias de reabertura, hoje mesmo eu estava vendo quantas pessoas correram para os shoppings em São Paulo, né? O shopping vai abrir durante um período ali, as pessoas correram, fazendo fila. Então, eu não sou tão romântico assim, pensar que todo mundo vai mudar. Não tem essa, embora seja muito otimista, mas eu não tenho essa inocência de pensar que todos vão mudar. Mas se metade das pessoas pensarem diferente depois de tudo isso passar, como isso vai passar, a gente já vai ter um mundo, um ser humano um pouco melhor. Tomara que seja assim. Sim, cara, e essa mudança
começa pela gente, né? Começa dentro de nós. Dentro de Vai casa, da isso aí. gente reavaliar, né? Que tudo que a gente faz, né? O nosso cotidiano, os nossos hábitos. E se reaproximar, né, cara? Com a fé e tal. Eu sei que cada um dos nossos ouvintes, cada um tem uma fé, né? Cada um tem aquilo, mas falando de nós, que nós somos cristãos, né? É muito interessante refletir sobre todo esse momento e se religar, né, cara, com Deus, né? Ter aquele seu momento que você pensa sobre tudo que acontece, tudo que pode acontecer. E, cara, cada um leva pro seu caminho, né? Eu acho que vocês veem disso? Toda vez que a gente se isola de alguma forma, né? É um período que é bom pra gente se reconectar com Deus, com o que a gente acredita, né? Se conectar com a gente mesmo, assim, ter aquele momento de reflexão, assim, aquele momento de pensar na vida, porque, cara, sinceramente, na vida normal, entre aspas, né, que a gente vive, cara, a gente não tem tempo de pensar, não. Eu, pelo menos, do jeito que é o ritmo frenético da vida, principalmente nas cidades grandes, né, como eu sou aqui de Campinas, o Tom de São Paulo, o Gabriel aqui da região de Campinas também, cara, é um negócio frenético. E você acaba não tendo esse tempo, né, de reflexão e tal. E eu acho que, assim, a gente ficando mais em casa, a gente administrando nosso tempo melhor, ainda mais agora, nesse período final de isolamento, eu acho que é o período mais propício para isso. Porque as pessoas praticamente esgotaram suas distrações, né? Cara, hoje eu terminei o trabalho, deitei na cama e fiquei olhando pro teto, bicho. Não tinha o que fazer. Não tem mais no que se distrair. E eu acho que esse período é importante, porque aí agora as pessoas começam... E nesse período do não fazer nada, é que aí a gente começa a pensar, né? Aquela calma faz a gente refletir algumas coisas, faz a gente pensar um pouco mais. Eu acho que esse período agora, que a gente está vivendo agora, de final de isolamento, se é que esse é o final, né? Se não despertar uma curva aí que melhe o nosso plano, né? É pensar mesmo, é tipo refletir o que está acontecendo, reconexão, né? A palavra é reconexão. Reconexão nossa com nós mesmos e nossa com Deus, ou com seja lá o que você acredita. Com a nossa fé, né? Com a nossa fé, exatamente. Ali no meio de abril, mais ou menos, eu li uma matéria, aliás, a coluna da Folha, escrita pelo Paulo Coelho, de quem eu nem sou fã. Mas ele começa o artigo dele trazendo uma frase de Thomas Merton, um monge trapista. Ele escreveu num livro, ele escreveu assim: Senhor meu Deus, eu não tenho ideia para onde estou indo, não vejo o caminho adiante. Parece que quando o isolamento veio forçado, que uma coisa é você querer se isolar por um tempo e depois resolver sair, e tudo bem, você pode sair. Esse não, a gente está no isolamento forçado, a reveria, né? A contragosto. A gente, de forma arbitrária, teve que se isolar para proteger a nossa vida. E ele continua dizendo que a gente achava que tinha todas as respostas, e aí as perguntas simplesmente elas mudaram, né? A gente estava ali seguro na nossa bolha, na nossa zona de conforto, só que um inimigo invisível, um vírus, penetrou. A gente foi forçado a se reavaliar, a se reconectar com alguma coisa, não é? Mesmo aqueles que são cristãos ou não cristãos, de algum modo, a gente foi forçado a repensar, a se reconectar, a se religar em coisas que estavam perdidas. Alguns vão dizer que, nesse período, a reconexão com a família foi o mais importante, foi o que mais foi de positivo. Outros que teve a oportunidade de repensar os objetivos que tinha na vida, os planos, os propósitos. Eu nem citei planos que eu tinha feito e que perdi, porque eu fiquei envergonhado. O cara tá cancelando o casamento dele. O que eu vou falar depois disso? Não é? O que eu vou falar depois? Alguns diriam que foi livramento. Eu não diria isso jamais na vida. Casar é muito bom. Entendeu? Então a gente foi obrigado a repensar mesmo algumas coisas. Aprender outras,
novas, deixar alguns outros hábitos, mas eu penso que nesse período que a gente está chegando com a expectativa boa, que eu ouvi o Henrique dizendo assim, cara, tá acabando o isolamento, tá acabando, vamos ver se vai acabar, né? Vamos ver se vai acabar. Então, vamos ver se vai acabar. A esperança é que acabe, né? É isso aí. Vamos ver se vai acabar. Sabe, né, cara? Mas não tem como saber, hein? Qual é o rumo, né? Qual é o rumo que a gente vai ter depois disso, depois de se reconectar? O que a gente deixa de mensagem, que eu queria deixar de mensagem nesse período, né, no final desse período, ou no final desse episódio, cara, se você que está ouvindo a gente, né? Se você ainda não fez esse exercício de se reconectar com a fé, com o divino, com Deus, faça isso. Eu acho que é importante você fazer esse exercício para até te ajudar a passar pelo que vem pela frente, porque o normal que todo mundo tenta voltar, né, essa ânsia por voltar para aquele janeiro de 2020, pode esquecer, não vai ser mais o mesmo. De repente, o que a gente tem que fazer é nos preparar para enfrentar o que vem pela frente, esse novo normal. E a relação com Deus pode fazer muita diferença. É isso aí para você, Henrique. Cara, eu acho que é isso. Eu acho que é uma fase importante, né, pra gente rever nossas necessidades. Querendo ou não, todo mundo em quarentena ali, viver um pouco mais minimalista do que, entre aspas, né, do que é na vida cotidiana, porque a gente vê pelos comércios de roupa que caíram, essas coisas. Então a gente vê ali rever as nossas necessidades, e essa questão de reconexão para mim é importante demais, que é não só com a fé, mas com você mesmo, com as pessoas, com seus planos, né? Talvez você tinha um plano aí de aprender uma língua nova, igual o Gabriel falou, de tocar um instrumento. Cara, ainda tá em tempo, entendeu? Reconectar, refazer o seu planejamento ali para que tudo saia bem. Porque uma vez que a gente tá bem com nós mesmos, a gente fica bem, né? Então eu acho que isso é importante. É isso aí, pessoal. Essa é a nossa mensagem para vocês. Sigam o Movimento Radiação e o Mova-se nas nossas redes sociais. A gente vai deixar todas as informações na descrição do podcast. E estamos reencerrando por aqui. Não enlouqueça em casa, em isolamento. Beba água, se alimente bem. Pratique exercícios físicos. Senta direito na cadeira. Chinelo, compre uma esteira, sei lá, dá seu jeito. Mas não fique isolado emocionalmente, não. Falou, pessoal. É isso aí. Até mais. Valeu, Gabriel. Valeu, Tom. Falou, tchau, tchau, pessoal. Valeu, Gabriel. Valeu, Henrique. Valeu, pessoal. Até a próxima. Até.